Eu não sei como é que é a família de vocês, mas eu ouso dizer que famílias perfeitas não existem. Mas perdão, sim, perdão existe. Hoje a gente vai tratar de um assunto aqui de famílias imperfeitas e o exercício do perdão dentro delas, né? E Deus, é interessante, ele trabalha nas famílias quando elas permitem, né, exercendo o perdão, esse perdão entre familiares, né? A gente vê muitas crises de famílias por diversas razões, né? Mas o que acontece quando é exercido esse perdão? O perdão ele restaura, ele amolece, ele ele torna as coisas mais suaves e, sobretudo, preserva os relacionamentos. A gente vai ver aqui muitas famílias, né? Nesse caso aqui, a gente vai tratar de vários problemas dentro da mesma família, mas é interessante que a Bíblia não esconde isso. A Bíblia nos mostra como as pessoas são de fato. Você vai ver que não existe ninguém perfeito aqui na Bíblia, exceto Deus, exceto Jesus Cristo, né? Mas nem Moisés, nem Elias, nem os profetas, nem os apóstolos eram perfeitos. Tinha conflitos, tinha intrigas, tinha problemas. E Deus não esconde isso, né? Você vê, você pega exemplos assim, por exemplo, Caim e Abel. Caim matou Abel. Jacó e Esaú eram irmãos, gêmeos, e tinham muito conflito, muita treta entre eles, né? Tanto é que eles se odiavam. O Jacó não, mas Esaú queria matar Jacó, né? Você pega também Davi e Absalão. Absalão era filho de Davi, que queria usurpar o poder do pai. O pai era rei e Absalão queria usurpar esse poder que não era dele, que não era para ele. Era filho, mas não era ele que ia herdar o reino de Deus. E aí por quê? Você olha, se você ler a história, você vai ver que Absalão foi rejeitado, né? O pai, ele não viu o pai, ele queria chamar o pai, queria chamar a atenção do pai, né? O filho pródigo, que é uma parábola muito interessante que Deus traz para nós sobre família também. Isso está em Lucas 15, se vocês quiserem ler depois, Lucas 15, versículo 11. É legal ver isso, entender aí o relacionamento do pai com os dois filhos, um mais velho e outro mais novo. E a gente vai falar aqui de José e dos seus irmãos. Eu vou dar uma breve introdução nisso para vocês pelo menos entenderem, né, o que acontece, né? É, Jacó, ele amava a Raquel, sua futura esposa. Ele conheceu Raquel, amou Raquel e queria se casar com ela, enfim. Aí o pai, o pai da Raquel, ele, na hora que foi casar, o Jacó falou assim: olha, eu trabalho para você, Labão. Labão era o pai dela, né? Por 7 anos para sua filha Raquel. Tá bom. Deu 7 anos, opa, legal, vou casar com a Raquel. Aí, acho que tomou umas e outras, talvez as mulheres fossem cobertas por véu. Quando ele chegou lá na tenda para coabitar com a Raquel, quando ele viu, era Lia, era a filha mais velha, era a irmã mais velha de Raquel. Ô, Labão, você fez mal, não, olha, trabalha mais 7 anos para mim, então eu te dou a Raquel. Quer dizer, Jacó trabalhou 14 anos para receber a Raquel como esposa. Muito bem. E Jacó amava a Raquel. Aí casaram tal, e aí a Raquel era estéril, não dava filhos para ele e tal. E a Raquel tinha suas servas, assim como a Lia tinha suas servas. E aí Jacó coabitava com a Raquel e nada de filhos. Aí coabitava com a Lia, gerou um filho. Aí a Raquel falou: ah, então eu vou dar a minha serva. Aí Jacó coabitava aquela época, talvez era meio que permitido isso, né? Então foi tendo filhos, 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 até que Deus tornou, depois de muita oração, Deus tornou a Raquel fértil e deu um filho para ele.
que era quem? José. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos, eles são as 12 tribos de Israel, né? Que existem até hoje, as 12 tribos de Israel. E José era tratado diferente dos outros irmãos, dos outros 11 irmãos, né? Então a família de José, ela era marcada por ciúme, inveja. O pai tinha, José era o favorito dele. Na realidade era José e Benjamim. Benjamim foi o último filho, que foi também de Raquel. Então, José era o queridinho. E os outros irmãos tinham inveja. Morriam de inveja dele, morriam de ciúme, porque as roupas melhores eram para José. Então tinha lá favoritismo, mentiras, rejeição, traição. E Deus deu, se a gente ler, está em Gênesis do 37 ao 45, nós vamos ler o 45 hoje. 45 de 1 a 13, né? A gente vai ler alguns pedaços, né, desse capítulo. José, Deus deu um dom de sonhos para José. Aí você fala assim, pô, então peraí, eu sonhei com cobra, vou jogar na cobra que eu vou ganhar no bicho. Não, não é isso. Ninguém tem poder de interpretar sonhos. A interpretação de sonhos cabe somente a Deus. E José deixa muito claro isso, porque ele usa essa interpretação de sonhos para chegar onde ele chegou. Ele foi um cara rejeitado, ele, né, foi um cara humilhado, foi um cara, assim, massacrado pelos irmãos, né? Tanto é que os irmãos o venderam. Os irmãos queriam matar ele. Um dia o pai chegou e falou assim para José, ó, vai lá ver teus irmãos lá, que eles estão pastoreando as ovelhas em algum lugar, vai lá ver como é que eles estão e tal. Quando ele veio, os irmãos falaram, ih, lá vem um sonhador aí, vamos matar ele. Vamos matar ele, e aí a gente pega o sangue de mata uma cabra, pega o sangue, tira a roupa dele e leva para o nosso pai, fala, ó, um animal feroz matou José. Olha, olha o que os próprios irmãos queriam fazer com ele, né? Até que o irmão mais velho falou, não, não faz isso, pô, o menino não tem nada a ver. Aí o irmão mais velho foi em algum lugar, o que eles fizeram? Eles pegaram o rapaz, ele era mais novo, e venderam para o Egito. Venderam, passou uns caras lá e venderam ele, foi parar no Egito, na casa de um cara muito importante de Faraó, que era o Potifar. Ele foi trabalhar lá, foi ser mordomo na casa dele. Então você vê, era uma família totalmente imperfeita, mas mesmo assim, Deus não desistiu dessa família. Deus continuou trabalhando ali nos bastidores dessa família, né? Então José, ele foi profundamente ferido pela própria família. Você já imaginou isso? Os irmãos tramarem, matarem o próprio irmão? E aí, no fim, um deles lá falou, não, não vamos matar. E saiu, foi não sei aonde, quando voltou, cadê o menino? Ah, nós colocamos lá na assistência. Venderam. Venderam o rapaz para os caras. Muito bem. Então, ele não foi machucado, ele não foi ferido por inimigos, por rivais, por nada disso. Ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi esmagado por quem deveria amá-lo, pela própria família. A própria família fez isso com ele. Então, as feridas, normalmente, as feridas familiares, elas são as mais profundas, pois vem de quem deveria amar e não machucar, e não ferir. Então, olha, José foi rejeitado, humilhado, vendido, tiraram a convivência dele com o pai e não pensaram nem no pai. A gente está falando aqui de José, mas o pai ficou doente, o pai ficou, a Bíblia fala que o pai ficou de luto, porque levaram o pano lá com o sangue da fera. O pai achou que José estava morto. Então o pai ficou profundamente triste e ele perdeu anos de convivência com o próprio pai e com a família, porque ele
pelo que a Bíblia relata, pelo que a Bíblia nos conta aqui, ele tinha um bom relacionamento com os irmãos. Ele era, sei lá, um rapazinho feliz, agradável, mas os irmãos, né, tinham aquela rejeição com ele, né? Então, muitas famílias carregam assim ferimentos profundos, né? Ou por palavras, né, que alguém ofendeu, que não deveria ofender, ou por abandono, às vezes, né, o pai, a mãe abandonam os filhos, ou o filho pega e abandona os pais, vai embora, não dá notícia, se manda, por alguma coisa, alguma rejeição que sentiu, ou injustiças, ou até assédios. A gente vê famílias que, não sei, pai, mãe, mas tios, às vezes assediam ou fazem coisas sexuais, coisas ruins com a família, né? Com os entes queridos, né? Comparações, olha, esse aqui é legal, aquele lá não é legal. Fazem isso, eu já vi famílias fazerem isso. Eu já vi um pai fazer isso com os próprios filhos. Esse aqui é bom, e aquele lá não. Aquele lá só pensa nisso, só pensa naquilo. E eu conheço como os caras cresceram, sabe? Totalmente desvirtuados. Os irmãos se odeiam, não se toleram. Coisa ruim de acontecer isso, coisa ruim, né? Traições emocionais. Olha, se você não fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu vou prevalecer o teu irmão, a tua irmã. Coisas muito ruins. Bom, mas o que aconteceu com José? Embora ele tenha sido tudo isso, ultrajado, humilhado, vendido, judiado, abandonado, ele se tornou poderosíssimo no Egito. Por quê? A Bíblia fala várias vezes fala assim, e Deus era com José, e Deus era com José. Ele foi até injustiçado lá no Egito. O José devia ser um cara bonitão, ele devia ser um cara de boa aparência. E a mulher de Potifar botou os olhos nele. E ela queria ficar com ele. Ele falou: não, pô, o Potifar, que é meu chefe, meu amo, né, meu senhor, me botou. Ele falou: só não sou maior do que ele na cama dele. Quer dizer, eu não posso transar com você, com a mulher dele. E aí a mulher dele ficava: não, vem comigo, vem comigo. E aí um dia ela agarrou, e ele se livrou das vestes, acho que era aqueles casacos, e ele se livrou, ela ficou com o negócio na mão e ele saiu correndo. Ela gritou, vieram outros servos, ela falou: olha, esse judeu que você trouxe para cá, ele queria me violentar. E aí o que aconteceu? Potifar botou ele na prisão, ele ficou tempo na prisão. O coitado nem lá ele estava bem. Tudo que ele fazia, Deus abençoava ele na casa de Potifar. Até que ele fez isso, ele fugiu, né? Não quis coabitar com a mulher do chefe. Muito bem, foi preso. Aí ficou na prisão, e aí ficou um tempo na prisão, e aí algumas pessoas sonharam. Ele interpretou os sonhos, e toda vez que ele interpretava sonhos, ele mesmo falava: olha, a interpretação de sonhos cabe somente a Deus. E ponto, né? Não tem essa, né? Não tem outra forma de ser. E aí Faraó teve um sonho muito ruim. E aí, bom, o faraó está perturbado com isso, chamou todos os magos do Egito, ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó, aí até que um cara lembrou: ou eu tive na prisão com um cara, ele interpretou meu sonho, e eu tô aqui e tal. Aí chama o cara, chama o José. José interpretou o sonho e falou, previu o sonho, né, que Deus, ele falou: olha, Deus, ele quer mostrar para você, faraó, que é o seguinte: vão ter 7 anos de fartura no Egito, e depois virão 7 anos de total escassez. Então, eu, se fosse o senhor, faraó, eu construiria celeiros, pegaria um quinto do que é plantado, que é colhido, guardaria nos celeiros e tal, tal, tal. Aí o faraó falou assim: pô, então, se for o senhor coloca uma pessoa para gerir tudo isso. Aí o faraó pegou e falou assim: pô, você acabou
de nos revelar o que vai acontecer. E já deu, ele foi um consultor de negócios, né? Ele falou assim, pô, você já detectou o problema e já deu a solução. Que homem melhor seria para ocupar essa função que você está falando? Vai ser você mesmo. Então José foi poderosíssimo. Ele era o segundo abaixo de Faraó. Ninguém, ele deu, o Faraó tirou um anel, deu para ele. Ninguém era mais poderoso que José no Egito, somente o Faraó. Então José, ele tinha poder, ele criou poder para se vingar dos irmãos, para acabar com os irmãos, porque a fome era tanta em toda a terra que as pessoas de outros lugares vinham no Egito para comprar comida. E foi assim que aconteceu com a família de José. Os irmãos dele, o pai, quer dizer, tudo o pai falou assim: eu ouvi dizer que no Egito tem comida, vai lá e compra comida para nós. E é aí que a gente vai começar a ler, que é do capítulo 45, tá bom? Então vamos ler aqui o 45, de 1 a 5. Diz assim: José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes, então falou em alta voz: Fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. Os irmãos tinham ido, ele fez um teatrinho, porque ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. E aí ele viu aquilo, ele ficou chocado. Então, no 45, isso está um pouquinho antes, né? Se vocês lerem essa história, como eu falei, do 37 até o final, é muito legal essa história. E ele, sabe, não se aguentou mais, não se aguentou. Ele ficou naquela e ele não se aguentou mais. Aí aqui no versículo 2, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: Aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por ter me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Olha o que ele falou. Olha o que ele fez. Você já imaginou uma situação dessa? Eu me emociono de ler isso aqui. Ele tinha autoridade para destruir os irmãos, para destruir, para matar. Mas o coração tratado por Deus é outra história. É outra história. É um coração tratado que escolhe, ao invés de vingar, de se vingar, escolheu se retratar, se restaurar aquele relacionamento. Olha que incrível, você já imaginou depois de anos de ausência, os irmãos acho que tinham até esquecido que ele tinha, o que tinham feito com ele. Não sei se guardaram algum arrependimento, alguma coisa assim, mas José ficou com aquilo e quando ele viu os irmãos, ele pega e escolhe restaurar o relacionamento. Então, o perdão, ele elimina a dor. O perdão, a ferida, note que a ferida não é esquecida. Quando a gente magoa alguém, é como você faz um corte, né? Nossa, aquele corte abriu, tá doendo, e você olha para ele, caramba, tá doendo. Mas uma hora vai doer durante um tempo, mas depois não vai doer mais, não vai incomodar mais, mas você olha para aquela ferida, ela tá lá. Então, ele não esqueceu, tanto é que ele falou assim: agora não vos entristeçais, nem guardei remorso por terdes me vendido, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou. Olha que coisa doida isso, né? Então, que ele fala aqui, né? É incrível, incrível essa colocação dele, né? Ele, o José, ele enxergou a mão de Deus acima das feridas, né? Ele viu que Deus era com José, né? José, ele era
totalmente ligado a Deus. Aí aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai ver aqui, ó, no 6 até o 8, diz assim, porque já houve, olha só o que ele fala, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me, olha só, Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus que me colocou como pai do Faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Olha o que ele fala aqui: Deus me enviou adiante de vós. Ele não negou o pecado que fizeram com ele, ele não negou a sacanagem que fizeram com ele, ele não negou a traição que fizeram com ele, a malvadeza, a crueldade que fizeram com ele. Você sabe que eu, né, não falei isso, mas assim, em vez de matá-lo, o que, que os caras fizeram? Colocaram ele numa cisterna. A cisterna era um negócio que armazenava água. E não tinha água, tinha lodo, tinha lama. Jogaram o rapaz lá dentro e ele não conseguia sair. Aí passaram os caras, foi aí que ele foi vendido. Então falaram, vamos vender, a gente ganha uma grana, inclusive, né? Tiraram o moleque de lá e venderam para os caras do Egito. Mas ele podia ter morrido naquela cisterna também. Então ele não negou nada disso, né? Nenhum pecado dos irmãos. Mas ele compreendeu que Deus era muito maior do que tudo isso. Deus tinha um propósito de quê? De preservar a vida. Então Deus transformou toda essa situação em crescimento, em maturidade e, sobretudo, preservação. E José entendia isso muito, ele entendia, ele sabia, ele tinha certeza que era isso. Deus era muito íntimo de José. Ele revelava os sonhos para José. Pô, quando o faraó sonhou, o faraó teve um sonho lá, eu sonhei que tinham 7 vacas gordas, aí vieram 7 vacas magras, comeram as 7 vacas gordas e as magras nem ficaram gordas. Ah, também sonhei que nasceu 7 espigas lindas, né? E vieram 7 espigas crestadas pelo vento, mirradas, comeram as espigas vivas e também não ficaram viçosas, ficaram ruins. Esse foi o sonho que José, que Faraó teve, e Deus revelou isso. Ou vai lá e fala que isso que vai acontecer. Então, José sabia os planos de Deus e entendia que ele tinha ido para lá para preservar a vida deles, né? Aí, continuando aqui, olha o que ele fala a partir do versículo 9, né? Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes, assim diz o teu filho José, Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Ele queria ver o pai. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, os teus bois, e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caiais na pobreza, tu e a tua casa e tudo que tens. E os vossos olhos e os do meu irmão Benjamim, veem que é minha própria boca que vos fala. Benjamim era o irmão dele, porque eles eram filhos da mesma mãe, da Raquel. Benjamim foi o último filho que Jacó teve. Revelai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vistes, e fazei meu pai descer depressa para cá. Olha só, eu estava com saudade do pai. Ele foi privado da convivência do pai. Ele queria ver o pai, ele queria pegar toda a família, ele queria sustentar toda aquela família. Então, o perdão, ele restaurou o que parecia impossível. Os irmãos podiam ir lá, ele podia matar todos eles, ele tinha poder para isso. Mas, ao invés de se vingar, né, ele restaurou todo esse relacionamento. Então, aqueles que os expulsaram
da convivência do pai, da terra que eles viviam. Hoje, esse momento aqui, ele está preservando, ele está proporcionando a habitação deles. Olha que interessante, né? Os caras expulsaram ele, nem se preocuparam com o pai, com ninguém, e hoje José, ele está preparando um lugar para eles viverem. E ele fala aqui, ó, para que você e tua família sejam preservadas, para que não caia em pobreza, né? Olha só então o que o perdão faz, né? O perdão quebra ciclos de vingança, de amargura, de raiva, de ira. Quebra esse ciclo. E impede que o ódio continue. Você já viu quando você está no trânsito e um cara te fecha, você fica, nossa, fica louco com ódio mortal. Aí o cara vai e pede perdão, oh, desculpa aí, desculpa aí. Pô, quebra você. Vai dizer que não. Ou a mesma coisa quando você fez uma caca no trânsito, foi sem querer que você fechou, e aí você pede perdão, você desmonta, acabou, quebrou aquele ciclo. Esse perdão aqui restaura o que? Vínculos. Aqueles vínculos que foram quebrados e até vínculos que foram esquecidos. Eles venderam. A Bíblia não trata detalhes aqui, né? Pô, os irmãos, não fala dos irmãos, eles esqueceram José, deixaram para lá. Quer dizer, subentende-se que foi isso, né? Eles se livraram do irmão lá. E cura gerações, gerações e gerações. Esses filhos, esses caras, esses irmãos de José, tinham filhos também. Agora, nessa época, depois de tantos anos, eles tinham família, tinham filhos, tinham filhinhos, tinham mulheres, casaram com mulheres e tal. Então, cura. Cura através de gerações, né? Agora, quando não há perdão, o que acontece? Família adoece, família fica doente, a dor se perpetua, né? Você imagina você magoar um irmão te magoar, uma irmã, um pai, uma mãe, né? Sabe, aquela dor vai se perpetuando, você vai criar raiz de amargura, né? O passado parece que controla o presente. Já viu aquelas pessoas que vivem no passado? Ah, porque meu pai me fez isso. Ah, porque meu irmão me fez aquilo. Ah, porque minha irmã me machucou profundamente. Quer dizer, o passado está controlando o presente. Quer dizer, você não consegue deslanchar. Sabe quando você acorda de manhã, pô, tudo bem, um dia bonito e tal, mas tem alguma coisa incomodando. Ah, porque me fizeram aquilo lá no passado e eu sou um coitado por causa disso. Tem muita gente que vive assim. Eu conheço muita gente que vive no passado porque não perdoou. É interessante essa abordagem aí. Cria, a Bíblia fala muito em raiz de amargura, sabe? É um coração amargurado. Você deve conhecer pessoas amarguradas, né? Às vezes, às vezes eu estou na fila da padaria lá do pão e eu vejo como o freguês ali, o cliente trata a pessoa que está servindo. O cara fala, não, eu quero aquele pão lá. Aí o cara vai lá, pega o pão do lado. Pô, você não sabe, eu estou falando que eu quero aquele pão. Sabe, as pessoas são rudes, são amarguradas com as outras, porque o cara não pegou o pão certo. Sabe, olha, é incrível, é incrível. E você vai vendo, né? Às vezes eu olho e falo assim, nossa, o coração dessa pessoa tem raízes de amargura. E aí, e isso pode acontecer com um relacionamento, você com teu irmão, com teu pai, com a tua mãe, com teu tio, com a tua tia, sei lá, teu filho, com a tua filha. É, existe uma coisa, alguma coisa foi feita, alguma ofensa, alguma mágoa, e você não tratou aquilo. Tratar, quando eu falo tratar, é pedir perdão ou perdoar quem vem te pedir perdão. Esse é o tratamento. Quando você não faz isso, você não estabelece, olha, ô fulano, fulana, lembra aquele dia que você fez isso, isso, isso? Lembro, lembro. Olha, você me magoou profundamente. E não adianta a gente falar assim, ah, não, isso é bobagem, não, esquece isso. Não, se você está falando sentimento, a gente não minimiza, a gente não esquece. Se a sua mulher, se o seu marido fala assim, olha,
eu fiquei sentido com o que você falou, fiquei magoado. Ah, não, não precisa sentir isso. Precisa. Sentimento a gente não ignora. Ou, pô, olha, realmente eu fiz sem pensar, eu fiz sem querer, não tive a intenção de te magoar. Então, me perdoa, por favor. Pronto, você tratou, entendeu? E aí, se você não tratar, você vai criar uma raizinha de amargura. Aí o cara vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Seu coração vai começar assim, ó, cheio de raiz de amargura, você vai virar uma pessoa amargurada, e não só com quem te ofendeu, não só com quem te magoou, mas com todo mundo, você acaba se tornando uma pessoa amargurada. Então, quando não tem perdão, acontece isso, raízes de amargura. Então, de novo aqui, né? Perdoar não é esquecer. Aquilo que eu falei do corte na mão, você não vai esquecer. Ah, então, Marcelo, como é que é perdoar? Você quer ver? A Bíblia, ela fala uma coisa que... Bom, primeiro que é o seguinte, deixa eu só colocar uma receita aqui. Quando a gente fala em perdão, não é chamar o erro de... Ah, não, aquilo foi um erro. Ah, não, mas os caras estavam certos também, né? Porque, pô, o cara vinha falar sonho lá, envolvendo eles. Não, então, foi um erro, mas foi justificável. Não, você não pode tratar o erro com uma coisa que... Tratar o erro de certo, chamar o erro de coisa certa, né? Não é fingir que nada aconteceu. Bom, a gente fez aquilo, mas faz tanto tempo, né? Ah, vamos esquecer. Não, não é isso. É você entregar a justiça que deve ser feita nas mãos de Deus. E o que é isso, você entregar nas mãos de Deus? Olha o que ele fala aqui, ó, né? Perdoar, né? Não é você falar assim, ah, eu não estou com vontade. Uma hora eu vou sentir vontade de perdoar. Uma hora eu vou lá e vou pedir perdão. Eu ainda não estou com vontade, ainda não senti vontade de ir lá e pedir perdão. A pessoa já veio aqui me pedir perdão, eu não senti vontade ainda de perdoar. Não, olha o que ele fala aqui em Efésios 4:32. Pelo contrário, vou ler o 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas no meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, você percebeu o tempo do verbo aqui? É um imperativo. Simplesmente é um imperativo. Ele está mandando você perdoar. Ele está mandando você pedir perdão. Cristo, ele está mandando. Então não é uma coisa assim, ah, eu não senti vontade ainda, então eu não vou fazer. Enquanto eu não sentir vontade, eu não vou fazer. Pô, e se a pessoa morrer? E se você morrer e não perdoou? Sabe? Então Deus, ele fala lá, magoou, foi magoado, perdoa, pede perdão. E acabou. Aí você fala assim, bom, então tá bom. Se perdoar não é esquecer, toda vez que eu olhar para aquela pessoa, eu falo, pô, mas ó, você lembra o que você fez para mim? Você lembra aquela vez que você me magoou muito, lá no passado, tal, tal, tal? Aí, o que a Bíblia diz aqui, ó? O que é perdoar, né? Olha o que ele fala aqui, está em Provérbios 17:9, diz assim: quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz o assunto de volta afasta os amigos íntimos. Então é assim, aquela cicatriz ficou uma cicatriz. Ficou uma cicatriz. Mas você não vai encontrar com aquela pessoa e falar assim, oh, olha o que você me fez, olha a cicatriz aqui, ó. Lembra que você me cortou aqui? Pô, mas a gente já não tratou isso, eu já não te pedi desculpa. É, eu já te perdoei, mas olha a cicatriz que ficou aqui no... Isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer também, como ele fala aqui, mas é você não trazer o assunto à baila. A baila é trazer o assunto de volta, ficar remoendo aquilo, que nem uma vaca ruminante, né? Toda vez você, oh, mas olha o cara me fez, oh, olha o cara.
E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É, isso não é um, a gente não pode é, passar convivências, né? Quer dizer, as minhas experiências não servem para você, assim como as experiências do outro não servem para mim e tal. Mas é uma coisa que vale a pena a gente falar, porque isso é um testemunho. Sabe o que acontece quando você perdoa? Deus tira com a mão. É impressionante isso. Para mim acontece isso. Quando alguém me magoa e me pede perdão e eu perdoo, some, Deus tira com a mão isso aí. A raiz de amargura, ele tira, parece que ele enfia a mão lá e tira isso. E a mesma coisa quando você vai lá, você fala, meu, eu não tô, o cara me fez isso, mas eu não estou com vontade de pedir perdão. Aí você ora, fala, Senhor, eu vou seguir aquilo que a tua palavra diz e vou lá e vou pedir perdão. Você chega lá e pede perdão. Nossa, aquele sentimento que você tinha de, puxa, eu fiz mal para aquela pessoa e bom, ela me perdoou. Pode ser que ela não te perdoe, mas você fez o que era correto. Se é um irmão na fé, ele vai te perdoar. Porque a Bíblia trata, um dia a gente vai falar um estudo só sobre perdão, né? Até os apóstolos, até o Senhor, até quantas vezes? Até 7 vezes eu devo perdoar? Jesus fala assim, não, até 70 vezes 7. Olha como ele fala, é para perdoar. Cristo não te perdoou. Cristo morreu pelos teus pecados. Os teus pecados foram pagos na cruz. Que ele fala aqui, ó, é, a quem traz a sua vara. Não, ele fala aqui, ó, em Efésios 4:32, ele fala aqui, ó, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Cristo morreu por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. É isso, ponto e basta, né? Então, quando acontece essas coisas, Deus tira com a mão aquela, vem uma paz. Eu já falei para vocês da paz com Deus e a paz de Deus. Vem aquela paz na sua vida. É incrível. Exercita esse perdão na família ou com qualquer relacionamento que vocês tenham. Então, família, as famílias perfeitas não existem, por isso que eu falei lá no início, né? Eu ouso dizer que talvez, com muita chance, famílias perfeitas não existem. Mas as que permitem Deus agir vão aprender muito mais, vão amadurecer, vão se reconciliar e, sobretudo, se restaurar, restaurar aqueles relacionamentos. É fantástico isso daí. Então, assim, a dor, né, de quem foi ofendido, quem foi magoado, pode marcar uma família, mas o perdão pode mudar totalmente a história dela. Né? Você vê famílias feridas, famílias magoadas, famílias tristes, famílias amarguradas, porque um filho ou um pai fez coisas não convenientes com seus entes queridos e acabou com a família, mas o perdão restaura, o perdão muda a história dela. Eu vi uma palestra uma vez, eu não sei dizer do que era aquilo, se era uma palestra química ou se era uma palestra filosófica, mas aquilo que foi dito não tem um fundamento, não tem um fundamento químico e nem tampouco eu sei dizer para vocês se aquelas palavras são de fato assim. Mas era mais ou menos assim. Eram umas pessoas reunidas e um cara lá palestrante falou assim: olha, amar, amar é doar-se, é doar. E realmente, amor, quando a Bíblia trata do amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor de você dar. Você dar. Por exemplo, eu fui num casamento uma vez e o pastor disse assim, perguntou para o noivo, você quer ser feliz? Oh, quero. Perguntou para a noiva, você quer ser feliz? Oh, quero sim. Aí ele falou, então não casem. Uau, a igreja quase veio abaixo, todo mundo comentando. Falou, calma gente, agora eu vou mudar a pergunta. Você deseja fazê-la feliz?
Ah, desejo. E você deseja fazê-lo feliz? Ah, desejo. Então case. É bem por aí. Você vai viver para sua esposa e ela vai viver para você. Amor é dar. É dar, dar e dar. Ah, eu vou comer a taça, ele vai completar o resto da taça. Não. Você vai com a taça vazia, ele vai encher tudo, e você vai com a taça vazia e ela vai encher tudo. É assim que tem que ser. É esse amor que coloca aqui. Então, o cara falou: perdoar é dar, é doar. Desculpa, amar é dar, é doar-se, é dar. Perdoar é muito mais do que isso. Aí ele entrou com os exemplos dos elementos químicos, né? Por exemplo, o manganeto, né? O manganês. Manganês é um elemento químico, mas permanganato, ele é o manganês, eu até anotei aqui, quer ver? Ó? Ele é um manganês em alto estado de oxidação. O clorato clorato, um elemento químico clorato, ele tem um certo grau de oxigênio. O perclorato, ele é mais oxigenado que o clorato. Quer dizer, o prefixo per, em alguns elementos químicos, ele potencializa aquele elemento químico. Eu tive dando uma pesquisada nisso para ver se tinha um fundo de verdade. É assim, em alguns elementos químicos, por exemplo, nesses dois aqui que eu coloquei, de fato, quando tem o prefixo per, ele potencializa aquele elemento químico. Então, ficou interessante, né? Se amar é doar, perdoar é muito mais do que doar. Então é um amor muito mais do que o perdoar. Você tem que ter um amor muito maior do que simplesmente o amor. É mais ou menos isso, né? Eu achei muito interessante essa colocação, esse jogo de palavras que esse palestrante fez. Eu achei incrível aquilo lá. Fui a fundo, não tem um ensinamento bíblico disso, não tem um ensinamento químico, mas é uma coisa interessante. Por quê? Eu queria deixar esse final aqui para falar isso para vocês, né? O amor abraça. Quando você ama uma pessoa, quando você deseja bem aquela pessoa, quando você gosta daquela pessoa, você abraça, porque você ama. O abraço é gostoso. Você cumprimenta um amigo, você dá um abraço num amigo, numa amiga, um abraço na sua esposa, nos seus filhos. Nossa, é uma coisa tão confortante, tão gostosa de acontecer. Agora, o perdão abraça também. Mas quem? Quem te feriu. Você percebe? É fácil você abraçar quem você ama. Agora, abraçar quem te feriu, aí só o perdão faz isso nas pessoas, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. E que vocês, se você vive em uma família imperfeita, se você está devendo alguma coisa para alguém, devendo em termos de mágoa, alguma coisa assim, ou se alguém está devendo alguma coisa para você, perdoa, peça perdão. Você vai ver como Deus vai restaurar esse seu relacionamento, tá bom? E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue para perdoar todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros. Ele nos perdoou, então a gente tem que perdoar também. E é no nome dele que eu oro isso para nós. Amém.